E vamos seguir a nossa programação com o painel que tratará da conhecida sigla ESG. E o painel será moderado por Maria Augusta Rost, professora da Universidade de Brasília, especialista em Direito Administrativo, com os seguintes debatedores. Salve palmas. Então chama palco Albérico Mascarenhas, sócio e diretor da A2M Consultoria, uma salva de palmas também. Ruben Maximiano, da OCDE. Armando Queiroz Monteiro Bisneto, diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário do SUAP. Precisa de ajuda? Tudo bem. Tiago de Moraes Vicente, presidente da Associação das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Bom, muito boa tarde a todos que ficam nessa tarde gelada do segundo dia de evento. É uma satisfação estar aqui e poder moderar esse painel. E agora eu sou a única mulher ao meio de homens tão empoderados aqui, especialistas. Muito me honra estar nesse painel aqui hoje. Mas esse é um evento de regulação em que nós já falamos sobre Better Regulation, já falamos sobre contratos de infraestrutura, falamos de regulação responsiva, plataformas digitais, e agora é hora de nós falarmos um pouco do ESG, de sustentabilidade. As relações sociais são cada vez mais complexas e isso demanda que nós tenhamos um olhar multidisciplinar para a nossa regulação, e com isso vamos ouvir agora os nossos especialistas sobre o tema. Nós não combinamos aqui quem iniciaria, então eu vou começar, diria que do mais abrangente, falar com o Dr. Rubens Maximiano, Senior Competition Expert da OCDE, para entender um pouco da sua perspectiva sobre o assunto. Obrigada, Dr. Rubens. Muito obrigado e boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e é um prazer também estar aqui com este painel muito ilustre e com, obviamente, convidado para estar aqui neste evento. É uma comunidade tão diversa de especialistas em Direito, Economia e Políticas Públicas. Precisamente, acho que o tipo de audiência que precisamos quando falamos de regulação numa época de transformação tecnológica acelerada, diria eu. E, aliás, eu vou focar mais nesta questão de tecnologia em grande aceleração e as necessidades que a regulação tem de se adaptar, mais do que propriamente na questão climática, apesar de, obviamente, que estamos a falar, sobretudo na inovação, estamos a falar de inovação em áreas de descarbonização. E vou focar-me sobretudo na parte da energia e na parte da inteligência artificial e da ligação entre os dois e de como, de facto, as duas coisas podem juntar, não só o investimento no AI e no AI, mas também na energia e, ao mesmo tempo, como isso pode ajudar, de facto, na descarbonização. Portanto, vou deixar aqui 3 mensagens, essencialmente, para começar. Primeiro, que a produtividade depende de enquadramentos regulatórios modernos, sobretudo nos setores da rede, nomeadamente no setor da energia, como disse, é o que vou focar mais hoje. Segundo, é que as novas tecnologias energéticas, o que eu chamo Electrotech, exigem uma atualização profunda das regras, porque as instituições ficaram para trás face ao ritmo que temos vindo a vislumbrar na inovação nessa área de solar, energias solares, energias eólicas, baterias, etc. E a terceira é que a próxima vaga de crescimento impulsionado por AI dependerá da capacidade dos países, como Portugal, Brasil e outros, de fornecer eletricidade abundante, limpa e rápida, o que obriga a modernizar a nossa infraestrutura regulatória, desde o licenciamento até aos investimentos em rede. Portanto, no primeiro ponto, quanto à produtividade e melhor regulação, não sei se todos sabem quem é a OCDE, mas a OCDE é uma organização de comércio e desenvolvimento económico, é o país que, é a organização, aliás, melhor dizendo, que o Economist, a certa altura, chamou como formerly the rich countries, the rich man's club,
Neste momento já somos bastante mais abrangentes do que uma clique de países mais avançados, mas temos um grande foco, de facto, na ajuda aos Estados-membros e a outros parceiros quanto ao desenvolvimento de políticas públicas que nós consideramos ser os melhores para os cidadãos. Portanto, Better Policies for Better Lives é aquilo que nos une. E temos feito muito trabalho na produtividade, muito trabalho na ligação entre a produtividade e a regulação. E o que temos visto é que o crescimento da produtividade depende de enquadramentos regulatórios que permitam e não limitem o investimento e a inovação. O nosso trabalho recente, aliás, empírico, que convido todos a ver, olha para 50 anos de regulação dentro dos países da OCDE e chega a algumas conclusões quanto ao que é que levou ao aumento da produtividade entre os anos 80 e 2023, onde se verificou um aumento de produtividade de trabalho de cerca de 5%, com os maiores ganhos a registarem-se na indústria transformadora. Mas à medida que as reformas, tudo isto levado por uma vaga de reformas regulatórias que acabaram por surgir nos países da OCDE e acabaram por levar a bastante simplificação, alguns diriam desregulação, mas eu diria mais simplificação, ou smartificação, vou utilizar uma palavra inglesa e torná-la portuguesa, e isso levou de facto a este aumento de produtividade. Mas à medida que esse ímpeto de reformas regulatórias perderam peso a partir de 2023, o que temos visto é de facto tem vindo a abrandar os ganhos de produtividade nos últimos anos. E, sobretudo, estamos a falar em energias de rede, estamos a falar em indústrias de rede, como a energia. E é precisamente nesse contexto que a OCDE desenvolveu um produto novo, que é uma espécie de ajuda aos países que queiram, de facto, reformar o seu quadro regulatório nas energias eólicas e solares e baterias, por forma a tentar voltar outra vez a ter ganhos de produtividade numa indústria que é a energia, que acaba por ter ramificações muito grandes ao longo de toda a economia. Portanto, há essa questão da produtividade intimamente ligada à simplificação regulatória, o primeiro ponto. O segundo ponto é que as novas tecnologias exigem enquadramentos regulatórios atualizados. Para quem tem estado a acompanhar o setor de energia e quem tem tentado a acompanhar as energias solares, baterias e energias eólicas, há uma transformação tecnológica profunda, por isso é que eu chamo isso Electrotech. Portanto, no fundo, as energias eram até há pouco havia carvão, havia combustíveis fósseis, etc., mas não eram energias focalizadas na tecnologia. Agora estas tecnologias, estas novas energias, de facto, são energias muito ligadas à parte tecnológica. Estamos a falar de energia solar, estamos a falar de energia eólica, estamos a falar de armazenamento de baterias, estamos a falar de inversores inteligentes, ferramentas digitais, de otimização e uma procura cada vez mais flexível. Todos estão a reformar a estrutura, o funcionamento e a economia dos mercados elétricos. Estas tecnologias são modulares, rápidas de instalar e operam a diversas escalas, desde telhados residenciais até grandes parques de gigawatts. O que também permite novos modelos de negócio, produção partilhada, parques híbridos, armazenamento colocalizado, otimização behind the meter, linhas diretas e comunidades de energia, que desafiam os quadros regulatórios concebidos para sistemas que eram centralizados. Portanto, havia uma grande produção numa determinada sítio e depois isso era inserido na rede. Contudo, por boa razão, obviamente, que a energia é um dos setores mais regulados, precisamente por causa da questão da importância que a energia tem na indústria. É preciso ter um sistema de segurança, termos a certeza que a energia não para de ser produzida, porque isso pode ter, de facto, muitos efeitos ao longo de toda a indústria e toda a economia. Portanto, há boas razões para ser regulado. No entanto, a regulação que nós temos hoje em dia, em maior parte dos países, digo-se em Portugal também, mas em Brasil e noutros, não foram concebidas para estas tecnologias, foram concebidas para venda de energia unidirecional, para grandes centrais, enquanto agora, como eu acabei de estamos a falar numa descentralização e numa bidirecionalidade da energia.
Portanto, os processos, as tarifas ainda assumem fluxos unidirecionais, os processos de ligação à rede seguem lógicas lineares, de ordem de chegada e não com próxima questão, de facto, poderem ser inseridas no sistema. As categorias de licenciamento não acomodam ativos híbridos ou fornecedores digitais, de flexibilidade. Isto é um exemplo clássico, diria, do que nós, quando vemos grandes revoluções tecnológicas, normalmente o que existe é que as tecnologias avançam mais rapidamente do que a regulação. E para que as tecnologias possam, de facto, ser disseminadas e preencher todo o seu potencial, a questão da regulação é fundamental, que consiga acompanhar esta revolução tecnológica. Porque, no meu contexto, o que eu acho é que a regulação deveria também ser considerada como uma espécie de infraestrutura. Tal como as redes físicas determinam como a eletricidade circula, as redes regulatórias, de certa forma, determinam como é que o investimento circula. E as regras mal concebidas criam congestionamentos e atrasos tão reais como uma subestação sobrecarregada, por exemplo, no sistema energético. Portanto, isso é fundamental. E, mais uma vez, a ferramenta de diagnóstico que nós pusemos, ou que estamos agora a pôr à disposição dos países, sobretudo europeus, mas pode ser utilizado por outros, aplica de forma sistemática estes princípios de atualização das regras para permitir a entrada de novos operadores, novas tecnologias, novos modelos de negócio e garantem a possibilidade real de expansão destas soluções no todo o sistema energético. E, portanto, agora passando ao meu terceiro ponto, que é tentar ligar a energia com o sistema, com a IA, desculpem, porque, de certa forma, isto passou de ser um tema técnico para ser um tema central nas políticas económicas, como nós estamos a ver hoje em dia, não é? As necessidades energéticas de inteligência artificial são mesmo muito significativas. E, de certa forma, a minha questão que eu vou tentar agora abordar, muito sistemática, muito rapidamente, é de até que ponto é que os governos, o que é que têm que fazer, em termos de governança e em termos de ponto de vista regulatório, para atrair centros de dados em vez de os perder. E a forma mais simples de dizer isto é a seguinte, quer dizer, o futuro do IA será escrito em código, obviamente, mas também será escrito em quilowatts-hora, porque se nós vamos ver os hyperscalers, os Googles, os data centers com a inteligência artificial, neste momento, as estimativas são que entre cerca de 40% a 60% dos custos totais de um centro de dados movidos a AI são custos energéticos. Portanto, isto obviamente começa a ser não só uma questão regulatória genérica sobre a AI, mas também como é que se regula a questão da energia e, sobretudo, as energias descarbonizadas. Porque, no fundo, o meu ponto é que a IA não irá existir sem eletricidade abundante. Portanto, treinar e operar modelos de IA exige centros de dados de grande escala. Estamos a falar, nos centros atuais de IA, estamos a falar de consumos de cerca de 100 mil habitações. Os que já estão em construção agora, fala-se que serão 20 vezes mais do que isso, portanto, consomem cerca do mesmo de que 2 milhões de habitações. Portanto, estamos a falar de altíssimos volumes massivos de energia, altíssima fiabilidade, que são cruciais, porque e ao mesmo tempo temos que os ciclos de IA, de construção de novos dados, de data centers, são de cerca de 18 meses, enquanto a infraestrutura energética tradicional demora cerca de 10 anos a ser construída. Portanto, há aqui um desfazamento. E muito dessa questão dos 10 anos tem a ver não com a construção, mas com a parte regulatória. Portanto, e a questão que eu queria colocar é até que ponto é que os países estão prontos no seu quadro regulatório, na sua infraestrutura regulatória, para poder acolher, incentivar a entrada desses investimentos na IA. O que nós estamos a ver na Europa, por exemplo, é que os novos data centers de IA estão a ser levados para que países? Para os países onde a energia é barata, mais barata, e nós temos dados na OCDE que mostram que a energia é mais barata. Há uma correlação entre os países que têm mais renováveis no sistema e o preço de eletricidade ser mais baixa, ponto 1. Ponto 2, tem que haver acesso à rede elétrica. Sem acesso à rede elétrica, obviamente, não pode haver ligação de IA. Portanto, o que nós estamos a ver é que é para esses países onde está a ser levado todo esse investimento. Está aqui 5 pontos para acabar, mesmo 1 minuto,
que é que os reguladores têm um papel decisivo e precisam de fazer. Primeiro, tendo em conta que a rede é crucial, é autorizar investimento antecipado em zonas de alto potencial industrial ou tecnológico. Portanto, como este é um setor altamente regulado, todos os investimentos de rede têm que ser aprovados pelo regulador. E o regulador, normalmente, tradicionalmente, olha para o passado, não olha para o futuro. Como nós vemos que no IA há um grande aumento de necessidade de energia, obviamente se olharmos para o passado, não olharmos para o futuro, quando aprovamos investimentos, não vamos ter o resultado que, se calhar, o país quer em termos de atração de investimento de IA. Segunda coisa é permitir planeamento coordenado entre operadores de rede, municípios, promotores renováveis e grandes consumidores. Isto, mais uma vez, é uma questão também regulatória, muitas vezes. Terceiro ponto é criar regimes de remuneração e incentivos apropriados para reforçar a rede, para digitalizar a rede e para permitir a entrada de flexibilidade no sistema e também de armazenamento. Quarto ponto, otimizar redes existentes através da recondução, gestão ativa e capacidade de flexibilidade de soluções locais. E quinto ponto, garantir ligações mais rápidas e transparentes, baseadas na maturidade de projetos e não apenas na ordem de chegada, que era aquilo que existia até agora. Portanto, sem esta modernização física e regulatória, a IA não encontrará condições para se instalar e os países não conseguirão cumprir os objetivos de transição energética que querem ao mesmo tempo. Portanto, esse, no fundo, é o ponto, essa é a minha primeira contribuição, mas estou disponível, obviamente, para depois entrar mais a fundo em algumas questões que, entretanto, tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Rubem Maximiano, que trouxe 3 pontos fundamentais aqui relacionados à regulação, tecnologia e energia, a questão da produtividade relacionada à melhor regulação, as electrotechs e a necessidade de uma regulação inteligente para isso, e, em especial, o dilema da necessidade de mais energia para o uso da inteligência artificial, que é algo que não há volta, e um descasamento, né, entre as redes de infraestrutura para que possam propiciar o desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, acho que esse ponto conversa muito bem com o tema do nosso painel, que é um tema de sustentabilidade. E, com essa deixa, eu gostaria de passar a palavra, desde logo, ao senhor Armando Monteiro Bisneto, que é diretor-presidente do Porto de Suape. Nós sabemos que o setor portuário é um setor que tem uma demanda alta energética e que passa por algumas atualizações, modernizações, inclusive relacionadas à descarbonização, né? Então, doutor Armando, fique muito à vontade para tratar, por gentileza, dos pontos relacionados à sustentabilidade e, eventualmente, tecnologia que passa o setor portuário. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria saudar todos os painelistas aqui, em nome da professora Maria Augusta Rost, nossa moderadora. Bem, eu sou diretor-presidente do Porto de Suape, que fica localizado muito próximo da cidade de Recife, em Pernambuco. E o nosso porto ele foi concebido dentro do conceito de um porto-indústria. Então, ele tem uma área, um verdadeiro território de 17.300 hectares, e dentro desse território a gente tem uma grande responsabilidade relacionada à política ESG. E veja que antigamente, ou há pouco tempo atrás, a questão ESG era algo que era um a mais, ou algo que diferenciava um negócio em relação a outro. Eu diria que no setor portuário, a questão ESG, ela hoje faz parte, ela está completamente introjetada ao próprio modelo de exploração enfim, de operação portuária. Então, assim como o Rubem Maximiano, eu acho que eu poderia dividir basicamente em 3 pontos principais, né? Eu acho que o primeiro é a questão do manejo do território. A gente está numa área de 17.300 metros, de 17.300 hectares, do bioma de Mata Atlântica. Hoje a gente preserva 59% dessa área. A gente tem um dos maiores viveiros de mudas do Norte e Nordeste, com 450 mil mudas
produzidas todos os anos. Tem um programa permanente de reintrodução de animais na natureza, né? E, além disso, a gente tem um programa permanente de monitoramento da fauna aquática também. Então, você tem essa questão da responsabilidade do território, mas o ISD também abrange as comunidades. Então, lá a gente tem uma comunidade remanescente de um quilombo, que Suape tem um projeto hoje de assentamento modelo, e busca dar todo apoio para que aquela comunidade possa ter a melhor qualidade de vida possível, mantendo seu estilo de vida tradicional. A gente tem também uma comunidade de pescadores artesanais, então sempre que há alguma obra no porto ou alguma movimentação acima da média, vamos dizer assim, a gente busca dar compensações a essa comunidade. Inclusive, eles são grandes aliados no monitoramento do território, porque eles muitas vezes identificam questões e problemas que o porto prontamente se coloca para cooperar e tentar resolver. Além disso, a gente tem um grande acervo histórico, porque a gente está situado muito próximo do Cabo de Santo Agostinho, com igrejas da época dos primórdios da colonização portuguesa, então fortes da época do período da invasão holandesa. Então a gente tem uma responsabilidade também, por exemplo, o Engenho Maçangana, onde nasceu o grande abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco. Então a gente tem toda essa responsabilidade com o território de preservar história, comunidade e meio ambiente. Eu acho que a segunda vertente hoje, e que talvez seja a que mais desperta discussões, seja a questão da descarbonização do combustível usado no setor marítimo, né? Veja que o mundo hoje, antigamente, há poucos anos atrás, se falava só na solução elétrica. E se chegou à conclusão que, se tudo fosse elétrico, a pegada de carbono seria muito maior do que o resultado pretendido ficaria aquém, seria negativo. Então, hoje o mundo busca múltiplas soluções. E Suape, nesse contexto, vem desenvolvendo um cluster de novas energias. Por exemplo, a empresa dinamarquesa European Energy, ela está investindo numa fábrica de imetanol dentro desse nosso cluster, um investimento de 2 bilhões de reais. Essa fábrica ela vai produzir o hidrogênio verde e capturar o CO2 biogênico que vem das nossas indústrias tradicionais que remontam à colonização. E aí, obviamente, o setor sucroenergético vai ter um papel fundamental, os aterros sanitários, dentre outras culturas que podem ser desenvolvidas e, inclusive, beneficiar o semiárido do Nordeste. Por exemplo, a cultura da palma, o próprio eucalipto, o agave. Então, hoje, junto com outra empresa que também vai fabricar o imetanol, que é a Gol Verde, a gente tem buscado desenvolver, a gente considera que esse é o maior desafio, porque a gente tem muita água e muita energia renovável. Então, o que a gente precisa é encontrar a captura do carbono, o CO2 biogênico, desenvolver essa rede de fornecimento. E para isso a gente protocolou em agosto um pedido de criação de uma ZPE, porque todas essas empresas elas já chegam com seus off-takers. Por exemplo, toda a produção da European Energy deve ser vendida para o grupo Maersk, que é um dos maiores grupos de linhas marítimas do mundo. Inclusive, uma das subsidiárias deles para a operação de terminais, que é a APM Terminals, deve inaugurar em junho o novo terminal do Porto de Suape. Então, veja que são plantas que nascem com a grande vocação exportadora. O curioso é que a própria Maersk, numa reunião que a gente teve em Copenhague, eles afirmam que eles não têm um caminho só para essa mudança. O imetanol é um deles. Eles avaliam outras opções, como o etanol, eles têm feito testes com outros novos combustíveis dessa nova geração. Enfim,
Então, tem essa questão do desenvolvimento do cluster, e também eu colocaria em terceiro a questão do onshore power supply. Hoje os navios eles mantêm o motor a diesel usando o bunker de navegação ligado, e para que possam manter seus sistemas elétricos funcionando. O terminal da APM, que será inaugurado em junho, ele já será inaugurado com a capacidade de eletrificar esses navios. Ou seja, enquanto eles estiverem parados, haverá menos emissões e será possível ter um desempenho ambiental muito melhor. Vale dizer até que hoje o nosso porto já é net zero, por todas as ações mitigatórias que ele fez ao longo dos anos, e a gente está procurando expandir essa questão do onshore power supply para todos os terminais, e isso é uma tendência. O SWAP já tem um projeto completo, a gente está numa fase de implantação, mas como tudo no Brasil às vezes é um pouco difícil. Isso é algo que tem chegado num ritmo não tão rápido, mas que a gente avalia que nos próximos anos vai ser um imperativo que seja implantado. Então, eu queria destacar esses 3 elementos. É o território, é a busca pelo novo combustível que possa descarbonizar. A IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional, ela já tem algumas metas. A gente percebe um envolvimento muito grande da Europa. Infelizmente, a gente não encontra esse mesmo envolvimento em outras áreas do mundo, mas a Europa realmente, principalmente o norte da Europa, tem tido um papel muito importante em impulsionar essas tecnologias, e essa questão também da eletrificação dos navios para que eles não fiquem utilizando óleo diesel enquanto estão parados. Eu peço perdão se me alonguei, fico à disposição, mas em linhas gerais eu acredito que são esses 3 os principais temas hoje que o setor portuário enfrenta no Brasil e no mundo. Obrigada, senhor Armando. Para quem trabalha com regulação de portos no Brasil, só tenho a parabenizar as iniciativas que são feitas lá no Porto de Suape, voltadas a essas questões ambientais. E o setor de navegação transnacional, como é de sua natureza, traz uma regulação e desenvolve também, a própria OCDE também desenvolve estudos relacionados a essas demandas na navegação. Afinal de contas, são demandas que impactam a balança comercial de todos nós e tem uma relação intrínseca com a infraestrutura portuária de todos os países, né? Então, essa demanda por energia e sustentabilidade, questões relacionadas aos combustíveis limpos são a nossa pauta do setor de infraestrutura, e SWAP tem feito sua lição de casa. Então, nesse sentido, meus parabéns pela contribuição. Passo desde logo a palavra aqui para o senhor Tiago de Moraes Vicente, presidente da Progenéricos, para a sua contribuição de hoje. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez, alguns já estou revendo. Boa tarde, professora Maria Augusta Rost. Eu também sou um ex-aluno da UNB e fico muito contente em tê-la aqui como moderadora, e já querendo começar com uma boa notícia, dizendo que no setor farmacêutico é o setor que mais emprega mulheres no nosso país. Algumas, inclusive, no nível de diretoria. Empresas como a Eurofarma tem uma CEO mulher, a maior parte da diretoria é mulher, e força a mão de obra dentro dos laboratórios quase que majoritariamente, em alguns casos 60%, 50% de presença feminina. E eu entendo também que, acho que a natureza até do nosso setor farmacêutico é quase que amalgamada com as questões relacionadas a ESG, porque a gente está falando ali em cuidado, a gente está falando em atenção, proteção,
E isso está muito ligado àquilo que a nossa indústria tem, e que é muito derivado até do próprio trabalho reconhecido mundo afora pela própria Anvisa, no que diz respeito ao cuidado com o rigor técnico que nós, como setor regulado, passamos, e faz com que ter boas práticas de ESG fazem com que a reputação do nosso tipo de produto aumente ainda mais. E quando a gente fala de saúde, não tem como a gente não olhar para o cuidado no meio ambiente. Eu até já tive a oportunidade, inclusive, de estar até no Porto de Suape, onde um dos nossos associados, o Axê, é um laboratório que hoje ele já conta com 100% já zerou praticamente as suas emissões de CO2, e é o caminho que toda a indústria está percorrendo. Então, o que eu posso dizer é que dentro do nosso setor farmacêutico, que tem como cuidado a sua principal razão de existir, ficar distantes desses conceitos que o próprio Dr. Rubem mencionou, é algo que seria estranho à própria indústria. E no que diz respeito também às questões relacionadas à governança, um setor que é tão cheio de tipos, variações de apresentações de medicamentos, então a governança ela não começa nem só da parte de cima da liderança das empresas, né? Mas quando você entra numa fábrica, num grande laboratório, toda a estrutura de controle ela é anotada, ela é vistoriada, ela é periodicamente atualizada. Então, eu acho que muito do que o ESG fala ao longo de décadas, que eu vejo como também uma evolução do que foi a sustentabilidade no passado. Então, a gente percebe que a perenidade do nosso modelo de negócio, da forma com que a gente precisa entregar saúde para o cidadão, com acesso, inclusive, ela depende muito de que esses fatores todos estejam sendo muito bem considerados, porque o nosso produto não é um produto qualquer, o nosso produto é um produto que é um produto que ele tem uma demanda inelástica, a gente depende muito do uso da energia, e ao mesmo tempo todas as atenções se voltam também para o uso racional dessa energia, como a gente tem vários casos, sem desconsiderar também uma coisa que já foi mencionada aqui, que é a atenção e o cuidado com as comunidades onde as fábricas estão instaladas. São fábricas muito grandes, em alguns casos empregam quase que toda uma cidade. Você pega o exemplo de uma EMS que está no município de Hortolândia, praticamente você tem toda a estrutura econômica, financeira da cidade gira quase que em torno da fábrica que é lá. Então, eu acho muito próximo do nosso negócio todas as questões relacionadas ao ESG. E eu vou passar aqui para o Dr. Albérico Mascarenhas e depois ficar à disposição também de todos, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Obrigado. Quero agradecer a intervenção do Dr. Tiago e dizer da minha satisfação também em ter um colega aqui nesse painel, e a menção ao setor, um setor feminista, então, nós temos aqui. Vamos passar desde logo, então, a palavra para o Dr. Albérico Mascarenhas, economista e consultor, para, com as suas palavras, dar um fechamento, então, aqui ao nosso painel. Obrigada. Bom, saudação especial ao meu colega e parceiro de tantos empreendimentos na época de setor público, Zé Roberto Afonso. Trabalhamos muito na Lei de Responsabilidade Fiscal, conjuntamente. Na época eu era secretário da Fazenda da Bahia e coordenador nacional do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Então participamos de um momento muito importante da vida nacional. Falando em regulação, em sustentabilidade,
ESG, que é uma palavra da moda no Brasil, a gente fala muito, e eu sempre digo que muitas vezes fica muito bonito na sigla, diretoria de compliance, ESG, mas na prática a gente ainda precisa melhorar muito na questão da sustentabilidade e na regulação do meio ambiente. Acho que a gente tem avançado. Eu diria que nós temos 3 eixos que podem causar impactos significativos nas nossas políticas ambientais de sustentabilidade. É o eixo da regulação institucional, o eixo da regulação contratual e o eixo da regulação legal. Falando um pouco de cada um, a regulação institucional vem aí da criação das agências, né, da atuação delas, da independência delas, da autonomia financeira, para que elas não dependam de governo, de repasses, né, que muitas vezes são contingenciados, é preciso que elas tenham receitas próprias para isso. Um papel importante, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, que depois do marco regulatório do saneamento passou a ter um papel muito mais amplo, cuidando do saneamento de um modo geral, do tratamento dos resíduos sólidos e outras entidades que, como se discute muito no momento, a Autoridade do Clima, que eu acho também que viria a contribuir bastante com isso. Do lado da regulação contratual, os contratos ao longo do tempo, desde que se começou no Brasil, os contratos principalmente de concessões públicas, né, do setor de telecomunicações, do setor de rodovias e ferrovias, tem se evoluído bastante. Hoje a gente tem contratos muito mais consistentes, com matriz de riscos, com cláusulas específicas, muitas vezes já para eventos climáticos extremos, quem vai pagar essa conta, quem é responsável por isso. Eu acho que são avanços importantes. Em São Paulo, desde, se não me engano, 2019, todas as concessões de rodovias já têm uma previsão de carbono neutro, de carbono zero. Acho que é uma contribuição muito grande ao meio ambiente. São Paulo, recentemente, determinou que as empresas que fazem têm a concessão da coleta de lixo e tratamento de lixo do Estado façam a troca dos caminhões que recolhem o lixo para caminhões com biometano, né, que é um gás que é produzido pelo próprio lixo. Quer dizer, o lixo no Brasil, ele é muito, o lixo residencial, que provoca muito chorume e um gás que até pouco tempo era solto na atmosfera. E hoje esse gás, já existem muitas plantas de biometano, de um gás verde, e agora esse gás volta, 27 vezes menos poluente de CO2, e ele volta movimentando toda a frota que faz essa coleta. Quer dizer, é a economia circular girando aí de forma bastante positiva. E o outro lado, e o terceiro vetor, é a regulação legal. E aí, uma provocação, nós temos bastantes leis, e no Brasil a gente brinca, né, às vezes, que tem lei que pega e tem lei que não pega. É impressionante, mas eu não sei se nossos amigos portugueses aqui vão entender muito isso, mas nós, os brasileiros, com certeza absoluta. E a gente tem, por exemplo, o novo marco do saneamento, né, que foi um marco, assim, do ponto de vista regulatório, muito bem feito, uma atuação muito forte aí do Legislativo, do Executivo, que promoveram esse marco. Mas uma das metas era que em 2024 houvesse a erradicação de todos os lixões. E no Brasil ainda temos 2.000 lixões.
Para quem não sabe exatamente o que é o depósito de lixo residencial, o depósito de lixo da construção civil e, pior ainda, o depósito de lixo hospitalar, que é altamente contaminoso, que fica a céu aberto, espalhado, e causando prejuízos imensos à população, ao meio ambiente, aos lençóis freáticos, contamina o lençol freático, e creio, ainda existem 2.000 lixões a céu aberto no Brasil, e professora, que é bem emblemático. Próximo a Belém, existe, onde aconteceu agora a COP30, existe o famoso lixão do Aurá, que fica a céu aberto e continua lá. Então, assim, nós temos muitas leis, nós temos muitos marcos regulatórios, nós temos as nossas agências funcionando, nossas agências, claro que sempre tem como melhorar, tem como expandir as suas atuações, mas com independência, com diretorias eleitas com mandato, que não podem ser demitidas a não ser por fatos graves que venham cometer. Então, você tem tudo isso, mas termina não se cumprindo muitas vezes. Então, esse é um ponto que eu acho que o Brasil precisa evoluir. O setor privado cumprir a sua parte, o setor público cumprir a sua parte, acompanhando, fiscalizando, e o setor e o judiciário e o Ministério Público punindo. Não é possível que a gente continue com esse histórico aqui. A gente está agora discutindo o marco de crédito, regulatório de crédito de carbono para 2026, então, o Ministério do Meio Ambiente, agora o Ministério da Fazenda criou uma secretaria especial para cuidar disso. É algo muito importante no Brasil, a gente precisa avançar nesse aspecto, está se discutindo no momento, tem muita coisa ainda em discussão, é uma oportunidade do Brasil avançar. Por exemplo, por que a gente não pode exportar crédito de exportação de carbono? Hoje é proibido, não é regulamentado, então todo crédito tem que ser vendido lá no Brasil, e o preço é muito baixo. O que acontece? Muitas empresas terminam não se habilitando, nem dando maior importância por falta de relevância financeira para isso. Eu acho também que esse é um ponto bastante importante que a gente precisa avançar, além de outros setores, e a gente falou aqui, o professor Rubem falou do setor elétrico. O Brasil tem uma planta, uma matriz energética muito forte. Hoje a gente produz bastante energia solar, energia eólica, mas acredite, 50% de toda a produção da energia eólica e solar hoje que é feita no Brasil está sem utilização, por falta de linhas de transmissão. Então, a gente tem uma necessidade, e o país tem, nesse momento, uma oportunidade imensa na inteligência artificial, de trazer os home centers para o Brasil. São investimentos altíssimos, A gente sabe que as Big Techs já decidiram que, a partir de 2030, só vão usar energia renovável nas suas plantas, e elas consomem muita energia, e nós temos essa energia no Brasil, e tem um potencial imenso ainda, e o que a gente observa, o custo dessa energia, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, tem caído muito, tem reduzido bastante, e porque a gente tem lá 50% dessa energia hoje sem utilização ociosa. Então, assim, a minha provocação nós temos a regulamentação, nós temos as leis, nós temos as agências, nós temos evoluído muito nos contratos, mas a gente precisa acabar no Brasil com essa coisa da lei que pega e da lei que não pega. Acho que a gente tem oportunidades aí de avançar muito nessa área e de cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente, e o mundo está mostrando, e os incidentes climáticos aí têm mostrado. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, e assim, a gente tem uma oportunidade imensa de melhorar isso como um todo no nosso país. Obrigado.
Quero agradecer as palavras aqui do Dr. Albérico Mascarenhas, que tratou sobre regulação institucional, contratual e legal. E já vou aproveitar para direcionar uma pergunta. O senhor ponderou que já existem no Brasil alguns exemplos de contratos que trazem como um encargo ao contratado questões relacionadas à sustentabilidade, enfim, responsabilidade ambiental, né? Nós sabemos que esse tipo de obrigação fixada em um contrato tem externalidades positivas, mas também externalidades que, eu diria, o aumento de um custo de transação. Então, existe uma necessidade de se priorizar determinados setores, né? Quais são os setores que vão ter essas obrigações, se entender como priorizar isso no Brasil. De quem é esse papel, ou seja, de avançarmos nessa regulação contratual voltada à sustentabilidade? Colocamos esse papel nas agências reguladoras? É por aí que a gente deve caminhar? Eu acho que são políticas públicas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma oportunidade imensa na área de concessão de ferrovias. A gente transporta, por incrível que pareça, quase tudo por caminhões movidos a diesel. E a gente pode fazer, e por que isso não acontece? Muitas vezes falta uma atuação conjunta do setor público, das agências, e muitas vezes até do Judiciário e Ministério Público. Por exemplo, eu falei aqui da questão do lixão lá de Belém, e para você conseguir uma licença ambiental para um aterro sanitário extremamente regulado, cuidado, com todos os parâmetros, né, de sustentabilidade, você leva 3, 4 anos para conseguir. É muito complicado. E aí, enquanto isso, tem um lixão ali a céu aberto. Enquanto a gente não consegue conceder nossas rodovias, ou às vezes consegue, tem um caso, se não me engano, no Mato Grosso, de uma ferrovia que está parada por uma questão de uma comunidade indígena. Ela já tem, acho que tem um ano lá parada. Enquanto isso, passa pela comunidade indígena centenas de caminhões a diesel transportando a produção que existe ali. Então, assim, uma atuação conjunta. Eu acho que falta um pouco de uma centralização, de alguém uma autoridade que centralize essas ações, bote na mesa com a sociedade, porque eu entendo que há capital interessado em fazer esses investimentos, né? Há muito capital externo. Eu conheço alguns fundos internacionais que têm muito interesse, aplicam muito no Brasil, a gente sabe disso, mas essas dificuldades de implementação terminam atrasando bastante, e enquanto isso a gente continua poluindo com lixões, poluindo com caminhões transportando toda a nossa produção agrícola sob rodas de diesel, e a nossa energia limpa sem utilização, porque falta as linhas de transmissões. Nós temos ainda, muito obrigada, doutor Albérico, nós temos ainda alguns minutinhos aqui. Eu queria oportunizar a palavra da plateia, se alguém tiver alguma pergunta aqui aos palestrantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, podemos encerrar? Podemos encerrar esse painel. Eu agradeço a participação do Dr. Albérico, Dr. Armando, Dr. Rubem e do Dr. Tiago, meu colega. Muito obrigada pela participação nesse fórum e agradeço a organização pelo espaço. Boa tarde.